Gente, graças a Deus a todos, boa noite. Vou pedir a vocês para fechar os olhos, para a gente poder orar, para a gente poder começar a nossa aula de hoje. Saudade de vocês. Eu tenho certeza que Deus há de nos conduzir dentro dessa matéria que está muito poderosa. Eu tenho certeza que vai contribuir muito para o ministério de vocês. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, por essa noite, por estarmos aqui, juntos reunidos para aprendermos, ó Pai, acerca da Tua palavra. Pai, toda a toxina, Pai, que provoca o cansaço, a fadiga, o Senhor arranque, o Senhor tire, para que a gente possa estar com a nossa mente aberta para aprender, ó Pai, a Tua palavra. A Tua palavra não volta vazia, ela antes realiza aquilo que foi designada, que a Tua palavra alcance a vida do nosso coração e transforme a nossa vida pelo poder da Tua palavra, Senhor. Abre o nosso coração e o nosso entendimento para absorver a Tua palavra como uma semente, e que essa semente possa crescer e florescer na nossa vida, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Os irmãos que não for vir na aula hoje, a gente vai deixar a avaliação do Genesi. Pode, Genesi? Tá? Então vamos lá. Edmar. Já sabe que está de recuperação, Edmar. Tá? Eu sei que eu vou ter mais 3 aulas. Né? Parabéns. Genesi, parabéns, cara. Parabéns. Tá? De verdade, parabéns. Daniela. Eu vou ter você, vou ficar no vídeo, mas eu vou ter você. Daniela Brandão. Cleuzir Ramos. Sirlene. Rosilene. Márcio, grande Márcio. E essa aqui Vocês foram bem, parabéns, tá, gente? Parabéns. Vamos lá. Angiologia 2. Ó, viu? Gente, eu vou colocar alguns princípios aqui. Nós estamos na página 1. Vocês numeraram a apostila de vocês? Amém. Parabéns a todos, tá, gente? Algumas pessoas tiveram um errozinho de início de frase, começar por letra maiúscula, começou por letra minúscula. E esse de errado aqui, o senhor vai corrigir para falar para a gente certo ou não? Qual tá? O meu foi o 7. Qual é a avaliação? Qual é a pergunta 7? Cite o texto bíblico de onde Deus escolhe um homem e uma mulher. Vamos lá. Os dois textos. Vamos lá. Primeiro, Jeremias. Jeremias 1:5. Eu gostei da Daniela agora, para poder obter a resposta certa, né? Ela pediu, né? E isso é bom. Por quê? Porque se você não pede, talvez eu não iria falar. E não pode passar isso aqui batido. Vocês precisam ter, né, essa informação de onde... Não estou sabendo, não, irmão? De onde Deus escolhe o homem ou a mulher. Tá? Primeiro, Jeremias 1:5. Depois, Efésios 1:4. Vamos lá, abram por favor, Jeremias, capítulo 1, versículo de número 5. Ô William, pai, irmão? Pai, amém. Acho que o William ficou de recuperação, né, vida? Também acho. Outro texto aqui também, Gálatas 1:15. Vamos lá, primeiro, Jeremias capítulo 1, versículo de número 5.
também, vou botar para poder ficar bem completinho. Jeremias 1,5. Quem errou essa questão na avaliação, essa resposta aqui é para você colocar na questão 5, aí, questão 7. Tá? Algumas pessoas botaram Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, né? Sobre a ideia que estava tendo de Deus formar o homem, criar o homem, a imagem e semelhança, tá? Mas aí não é o ponto de partida onde Deus escolhe o ser humano ainda não, tá? Nem no capítulo 2, 7 da formação a qual Deus fez do homem, do pó da terra, também não é a partir do momento que Deus escolhe, tá? Primeiro, Jeremias 1:5. Acharam? Amém. Diz assim, ó: antes que eu te formasse no ventre, eu te Conheci. mais o quê? E antes de saísse da mar, te santifiquei. Então, vamos lá. Jeremias 1:5. Ó, Deus nos escolhe antes do ventre. Primeira coisa, Deus nos escolhe antes do ventre. Eu vou colocar outro aqui rapidinho também, outro aqui embaixo também, para poder. João 15:16. Abra, por favor, também. E depois aqui eu vou colocar também João 1:13. Aí ficou completo o nosso quadro em relação à escolha de Deus. Primeiro, Jeremias 1:5. Deus vira para Jeremias e diz: Jeremias, antes do ventre, antes do útero, antes da madre, eu te escolhi. Então, a escolha de Deus na nossa vida não se dá no momento em que da gravidez, tá? Oi? Foi uma pegadinha Foi uma aí. pegadinha. Foi uma pegadinha. Mas foi falta de atenção. Mas ele fala, esses detalhes ele fala na aula. Eu falo na aula, mas foi uma pegadinha, entendeu? Então vocês vão se deparar com isso muitas vezes, entendeu? Muitas vezes. Igual, quem foi o primeiro a habitar no Éden? As pessoas... Hã? Eu respondi certo. Então acho que ele Eu acertei. Quem colocou querubim acertou. O querubim ungido, né? Antes da queda. Porque o Éden era o jardim, era a terra, quer dizer, o Éden era a terra antes do pecado, tá? Mas vamos lá, João capítulo 15, versículo 16. João 15, versículo 16. João capítulo 15, versículo de número 16. Olha que coisa tremenda, olha o que diz. Não me escolheste vós a mim. Quem está dizendo isso aqui é Jesus, tá? Não escolheste vós a mim, mas eu que escolhi. Mas eu que escolhi. Olha para cá. O que Cristo está querendo falar para a gente aqui? A nossa escolha não foi quando a gente levantou a mão no altar para confessar Cristo como Salvador. A nossa escolha não foi de nós para Ele, mas foi dele para nós. Então você precisa levantar todo dia e dizer assim: eu sou escolha de Deus. Por mais que as coisas às vezes saem fora do controle, eu sou escolha de Deus. E Deus não erra. O homem erra, o homem falha, mas Deus não erra. Tá? Então olha que coisa poderosa. Não escolheste vós a mim, mas eu escolhi-vos a vós. E vos nomeei, ou seja, e dei um nome para vocês, para que vocês vão e deem fruto. E o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto em meu nome pedir ao Pai, Ele vos concede. Gente, por causa dessa pergunta da aluna Daniela, Deus abriu algumas coisas aqui pra gente. Tá? Isso aqui, se Deus abriu isso aqui, é porque Ele quer que a gente faça isso aqui só um pouquinho. Tá? Você observou no texto que Ele nos nomeou para que a gente vá e dê fruto, e o vosso fruto permaneça. A fim de tudo quanto eu pedi ao Pai, aconteça o quê? Ele me concede.
para que Ele nos conceda. Deixa eu pontuar isso aqui. Crente que não dá fruto, não tem oração respondida. Vou pontuar isso aqui. Condição, né? Hã? Acabou, alguém pode ir embora. Hã? Então, olha a condicional. O que ele falou? É uma condição. É uma condição. Primeira coisa, dá fruto. Primeira coisa, dá fruto. Gente, fruto não é dom. Dom é uma coisa, fruto é outra. A Bíblia diz lá em Gálatas, Paulo diz na igreja, para os Gálatas, né, de certa forma, para a igreja universal que chegou até nós aqui, que o fruto do Espírito são. Gente, não é frutos do Espírito, é fruto, que são vários. Porque uma manga não pode produzir maçã. Nem uma bananeira produzir laranja. Tá? Então acontece. Primeira condição aqui, para que eu tenha oração respondida, é dar fruto. Primeira condição. A segunda, já que nós entramos aqui, a segunda. Perdoar, liberar o perdão. Outra coisa que preciso pontuar para nós termos a oração respondida dentro do que está em João 15, versículo 16. Outra coisa aqui. Ó, dar fruto, perdoar. Saber pedir. Diz a Bíblia, vós pedis e não recebeis, por quê? Pede mal. Pede mal. Então, essas condições aqui, deixa eu escrever nessa aqui de cima. Eu vou botar aqui assim, que Deus nos escolheu primeiro, porque a escolha nunca partiu de nós, sempre partiu dele, para que a gente fosse ovelha do seu pasto. Salmo de número 100 vai dizer assim que foi ele e não nós, foi ele que nos fez ovelha e rebanho do seu pasto. Podia até colocar outra aqui, eu não vou colocar não, tá? Podia até colocar outra aqui, ó. Aqui ainda cabia mais uma ainda. Não preciso colocar. Já fecharam aqui já, né? Já, tá? Tu gosta de, ó. Dormir brigado com o cônjuge. Pode botar aí. Pode botar. Logo em cima. Você acha que vinha aqui em cima, né? Você acha que vinha aqui em cima, né? Pula em cima e fica ali, não sai não. Olha que a Bíblia diz, por intermédio de Pedro, que a gente temos que dar honra à mulher como vaso mais frágil. Eu falo assim, como mulher como vaso mais frágil, é no tocante a algumas coisas, tá, gente? Porque na totalidade, mulher é osso duro de roer, né? Eu costumo dizer que o homem é mole. A gente, qualquer gripinha, a gente tá... Mulher pode estar gripada, pode estar passando mal, a mulher está arrumando casa, fazendo almoço, com a criança no colo, mulher é osso duro de roer. Porém, o que Pedro está querendo dizer ali no grego ali é para que a gente não, de certa forma, pise na mulher. Tá? Dessa forma a gente não subjugue a mulher por ela ser feminino e nós masculino. Por isso nós temos que olhar para ela como um vaso mais frágil
e também dar essa condição para ela, para que as nossas orações não sejam respondidas. Aliás, para que as nossas orações não sejam impedidas. Eu vou pegar os textos aqui, eu preciso pegar os textos. Eu estava vendo um podcast essa semana e eu não sei o nome do rapaz. Ele estava falando sobre o homem e a mulher. Ele falou que isso não é machismo, mas o homem, ele tem a obrigação de trabalhar, ele tem a obrigação de sustentar a casa dele, a família dele, cuidar da família dele. A mulher pode trabalhar? Sim. Pode, mas ela não é obrigada a trabalhar. Isso aí. O homem é. Isso aí. E a gente estava conversando lá em casa sobre isso, e tem como é que fala? Hierarquia, né? Quando a gente inverte os papéis da casa, a coisa não funciona bem, né? Não funciona. Funciona errado. Porque o marido é o cabeça da casa. Sim, da sociedade da casa, sim. E a gente fala isso como cristão, porque no mundo, infelizmente, não é assim. Aham. Mas como cristão, eu entendo que o marido é o cabeça da casa, e assim, é daquele de botar a mulher no canto e ficar na beira, porque se acontecer alguma coisa vai nele primeiro, tem todo esse, sabe? Tipo assim, a gente pode dividir, a gente Eu pode... descobri hoje, por isso que eu durmo na beira. Vai falar. Esse tipo de coisa que às vezes passa despercebido, mas eu acho que é o cuidado do homem com a gente mulher. Sim. Né? Tipo assim, a mulher tem filho, ela tem que trabalhar fora? Não, ela tem que cuidar dos filhos. Ela pode trabalhar fora? Pode. A gente sabe que tem mulheres que sustentam a casa e não tem um marido. Aí é outra questão. Uhum. Mas a mulher que tem um marido, é o marido que cuida. Assim, a gente na família tem uns problemas com isso, porque eu sou cristã e a gente vive numa sociedade onde eu escuto muita besteirinha. Faz isso se seu marido permitir, tu vai pedir o Luciano para ir, aí riem de mim. E eu não tenho problema com isso. Sim, porque o mundo não consegue ver isso. É porque, assim, para mim é muito tranquilo ser, como é que fala? Obedecer a ele. Isso não tem Para nenhum você é um peso. prazer obedecer ele. É isso daí para mim não é um peso. Eu acho muito complicado quando esses papéis se invertem. Entendeu? A mulher manda, a mulher fala, a mulher faz e tá tudo certo. E não funciona. Acaba não funcionando com a casa, com os filhos, na totalidade, eu acho. Porque o meu marido é exemplo dentro de casa, para as minhas filhas, para os filhos que já são casados e tudo. Então, eu acho que tem que ter essa hierarquia, a gente tem que saber o nosso lugar. Porque outro dia a gente estava discutindo sobre isso, e a mulher falou assim, mas a gente está correndo atrás de uma liberdade e vocês cristãos acabam tirando isso. Eu falei para ela, sinto muito, querida, não rasguei meu sutiã na praça. Eu acho que esse movimento feminista, eles têm distorcido algumas coisas. Eu também acho. Por quê? Porque para você se submeter ao seu marido não é uma obrigação, é um prazer. É isso aí. Por quê? Porque quando a gente pega lá em Efésios 5, o Espírito Santo orientando Paulo para a igreja de Éfeso e para nós aqui, nós temos que amar a nossa esposa, eu tenho que amar minha esposa, como Cristo amou a igreja. Como Cristo amou a igreja? Deu a vida por ela. A igreja é perfeita? Não. A nossa mulher tem defeito, gente. Mas é claro que as qualidades dela sobressaem qualquer defeito que ela tenha. Sabe? Por quê? Porque, não vou rasgar a seda aqui, mas já que estou falando dela, ela é maravilhosa para mim. Por quê? Ela traz café para mim na cama todo dia. Todo dia traz café na cama para mim. Todo dia. Sabe? Mas o que acontece? É porque eu escolhi amar ela acima de todas as coisas. Sabe? Ela é minha prioridade. O meu ministério não começa aqui, começa em casa. E a gente precisa entender, quando a Bíblia diz que aquele que não domina bem a sua casa, não pode exercer ministério. E tem pessoas que estão invertendo esse papel, sabe? Não tem mais domínio, não tem mais a presença de marido, de homem, de chefe de casa, tá? Não desfazendo das mulheres, tá? Porque mulher, hoje em dia, mulher arrebenta, né? Mas é isso, a gente pode fazer. Sim, A sim. gente pode. Igual, ontem, eu entrei numa live ontem, que eu pontuei um erro que o cara falou, sabe? E eu falei com vida agora, que agora eu vou me posicionar devido a isso. Por quê? Eu tenho visto muitas pessoas falando muita besteira na internet e muitas poucas pessoas não estão falando quase nada. Paulo diz na igreja de Filipos que ele se posicionou para defender o evangelho, sabe? E o cara falou assim,
É o homem que tem que dar alimento para a mulher. Porque o dia que a mulher deu alimento para o homem, lá no Éden, arruinou tudo. Falou. E eu falei, mas detalhe, Cristo honrou tanto as mulheres, que a primeira mulher a qual viu ele ressurreto, a primeira pessoa que viu Cristo ressurreto, não foi um homem, foi uma mulher. E no jardim ali, e confundiu Jesus como horteleiro, como jardineiro. Porque Cristo estava restaurando um jardim perdido e levantando a honra da mulher. Entendeu? Então a gente precisa dessa forma assim, se pontuar. Mas eu acho que se Adão tivesse se posicionado, isso não teria acontecido. A gente pega biblicamente, lá em Romanos, em Coríntios, a Bíblia diz que Eva foi enganada e quem pecou foi Adão. Porque era a responsabilidade de Adão ensinar Eva. Ele ensinou, mas se ensinou direito. Porque a serpente conseguiu induzir Eva a fazer aquilo que não era para ela fazer. Entendeu? Então a gente precisa pontuar muito a expressão que a Carla colocou ali, é muito importante, tá? Nós não podemos, de maneira nenhuma, dormir brigados, gente. A área mais afetada hoje, né, secularmente, é o casal, é o casamento. Eu tenho algumas palestras para poder dar agora em julho, em agosto, sobre casais. Por quê? Porque tem pessoas que têm nutrido uma ideia da seguinte forma: homem não manda em mim. E o cara, mulher também não manda em mim. Só que a Bíblia diz que o teu corpo, você que é casado, o teu corpo, homem, quem manda é a sua mulher. E você, mulher que é casada, quem manda é o seu marido, o homem. Então o que acontece? Quando a gente olha isso aqui, quantos casamentos estão sendo destruídos aí fora por conta disso aqui? É muito. Outra coisa, está aqui a aula de prova. Vocês já falei que eu falei outra turma, está aqui a aula de prova. Eu conheci um pastor que ele falou que ele está 15 anos de jejum. 15 anos de jejum. Eu falei, como assim, vai? Eu estou 15 anos de jejum que Deus mandou. Eu estou em jejum com a minha esposa. Nem eu toco nela, nem ela não toca. Mas, varão, foi Deus não, varão. Foi Deus não, varão. Quando a Bíblia nos orienta em Coríntios 7, 1 Coríntios 7, para que a gente possa se afastar para a oração, só posso me afastar do meu cônjuge para a oração, e não por muito tempo, para que o diabo não nos tente, né, na nossa falta de incontinência e a gente se ajuntar logo. Porque Deus nunca quis que o homem ficasse separado da mulher e vice-versa. Isso não é de Deus. Tá? Vamos lá, mais alguma pergunta? Alguma pergunta, gente? Quer os textos daqui, gente? Ou depois? Tu vai ser assunto, né, cara? Não, a gente vai chegar aqui um pouquinho então. Abre Efésios 1:4. Efésios 1:4. Achando que ela quer desculpa para guardar o dinheiro dela. Aqui. Nós vamos chegar nesse assunto com mais propriedade. Vamos nesse versículo, deixa eu lembrar. Não sei se a gente vai falar vai ter matéria sobre esse assunto. Não sei se nessa grade tem. Efésios 1:4. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou. Repete, Edmar. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Não, bem alto, por favor. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Antes. Hã? A tradução dele é bonita. Antes. William, Deus sabia todos os seus erros. Márcio, ele sabia todos os seus erros. Sabia todos os nossos erros. E mesmo assim, ele escolheu nos salvar. Gente, isso não tem preço. Isso é algo que a gente não consegue mensurar com palavras. Efésios 1:4, ó. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Ó.
Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Só um adendo aqui. Quando a gente pontua que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, sabendo do nosso Deus das nossas falhas, não abre precedente para a gente pecar. Tá? Não abrindo precedente para a gente pecar, a gente vivendo em santidade, que santidade é uma conduta que a gente precisamos ter diante de Deus, diante da sociedade, a gente peca e a gente falha. Mesmo a gente pecando e falhando, não mudou o amor de Deus para com a gente. Amém. Se todos escreverem, eu vou colocar alguns textos aqui. Sua tradução que está usando é qual, Edmar? NVT. NVT? Ah, não. Eu gosto da NVT também. Cada tradução dela no Novo Testamento é muito boa. É a mais próxima ali do grego. Eu vou pegar uns textos aqui. Primeiro vou começar assim, vamos lá, quer ver? Esse primeiro ponto aqui, como eu já botei aqui assim, eu vou botar aqui assim, ó. Dá fruto. Essas coisas que tu está botando isso e ainda está relacionada àquelas perguntas da prova. Isso. Esse aqui já vai falando. Vou botar aqui, ó. Saber pedir. Teve umas perguntinhas que deu vontade de chorar, na hora que eu vi. Deu, mano? Apanhei pra fazer. Oi? Apanhei um pouquinho pra fazer. Mas foi bem, foi bem. O Márcio foi super bem também. Aliás, todos foram bem. Poxa, ganhei minha noite pra ouvir isso. Obrigado mesmo, Tiago 4:3. Eu preciso pegar esse aqui de Pedro aqui também. Vou pegar em Pedro e o outro é liberar perdão. Mateus 6, versículo 12. Vamos escrever?
dar fruto, saber pedir, não dormir brigado e liberar perdão. Isso aqui é muito importante, muito, muito, muito. Porque o que está ressaltado aqui, dentro dessa premissa aqui, é dar fruto. A pergunta é, vocês têm dado fruto? Esse silêncio é muito importante. A outra aqui, saber pedir. Gente, isso aqui é tão importante porque a sua oração tem que ter propósito. Exemplo, eu vou falar assim a grosso modo, nós pegamos uma causa, eu e minha esposa, esses dias agora, uma causa aparentemente impossível. A gente montou uma reunião de oração e ficou todo mundo ali, ó, em aquele propósito. O que aconteceu? A oração foi respondida e tivemos êxito. Você já imaginou quantas coisas que você não teve êxito porque você começou a orar e no decorrer dos dias você parou de orar? Isso aqui eu preciso falar, isso aqui é muito forte, olha só. Qual foi a chave para que Daniel tivesse a sua resposta atendida? William, quando você olha Daniel orando 21 dias, e você pega Daniel capítulo 10, a partir do versículo de número 10 até o versículo de número 21, e você vê que Daniel teve a sua oração respondida. Para você, qual foi a chave para que ele tivesse a oração respondida? Perseverança. Perseverança. Grande Márcio. Perseverança. Insistência, né? Oi? Insistência. Ó, perseverança e insistência. Gênesis. Perseverança. Cleusi? A persistência ainda nos dois pontos. Não, falta coisa entre persistência e perseverança. Qual a sua opinião? Não, Ó, perseverança, persistência ou vice-versa. Ele falou outro negócio para persistir, jejum. Oi? Então, Propósito também. propósito também. Jejum. Oi? Dedicação. Daniela? Insistência. Insistência e perseverança. Gente, olha só, de verdade. Vamos entrar nessa margem aqui. Saber pedir, né? Pedir com propósito. Daniel orou no primeiro dia e Deus já havia atendido ele. A certeza da resposta que ele tinha também. Certeza da resposta. Porque ele não está falando com alguém que não está morto. Está falando com alguém que é vivo e que contempla ele. Mas ele orou no primeiro dia e a oração foi respondida. Só que a oração foi respondida, nós tivemos isso na matéria passada, no eporâneo. Deus liberou a oração do eporâneo para ela chegar aqui onde ele está, na litosfera, tem que passar pelo Mesorâneo e pela Uranus, que é esse céu azul que a gente vê aqui, que é o céu da nuvem, o céu do pássaro. No primeiro dia que ele orou, Deus enviou a resposta. Só que a resposta não chegou para ele. No primeiro dia. Eu pergunto, você me responde. Se Daniel parasse de orar, não chegaria. Gente, me arrepiou aqui. Já pararam para pensar quantas coisas que você orou uma vez, duas vezes, e você não persistiu na oração e que está retido? Ai, gente, talvez glória, talvez é algo para o teu filho, talvez é algo para o teu marido, talvez é algo para você que você orou e Deus já atendeu a tua oração e já enviou a resposta. Como você parou de insistir, ficou retido. Glória. Porque a insistência quebra a resistência. Olha o que a Bíblia diz em Jó 14:19. Assim como a água desgasta e fura a pedra. Eu já perguntei isso aqui, vou perguntar, você me responde. O que é mais resistente? A rocha ou a água? O que é mais resistente? A rocha ou a água? O que é mais duro, mais resistente? A água ou a rocha? É a rocha. A rocha é mais resistente. Mas de tanta água bater ali, de tanta água ficar batendo ali, ó, ela vai ganhando terreno e acaba furando a pedra. Quando você viaja para a praia, você vê esse Recife, nessas crochas de terra, de pedra, furada, desgastada, é a insistência da água. Sabe o que Deus está falando para a gente nessa aula? Volte a insistir naquele propósito que você começou lá atrás, em 2022, 2023, que você parou de insistir. Porque o que você precisa é quebrar essa resistência da região celeste e recebê-la aqui embaixo. Talvez é a libertação do seu marido, do seu filho, algo que você pediu há tanto tempo, mas que Deus já enviou e você parou de orar. Então pega isso aqui nessa aula aqui, pega isso aqui, pelo amor de Deus. Orem
com propósito. Sempre com propósito. Eu te aconselho, eu faço assim, eu faço uma lista. E fico naquela lista, Senhor, eu quero isso aqui, ó. Quando Deus me deu aquilo ali, eu pego o rabisco, agora vou para outro. Ok, esse aqui ok. Bota aqui, bota num quadro. Hoje eu estou assistindo Deus aqui. Compra um quadro pequenininho, desse aqui, assim, pequenininho, e coloca de frente da sua cabeceira as suas metas em orações para você conquistar em 2023. Quando você chegar em dezembro de 2023, você vai ver, rapaz, ó, naquela aula, com aquele professor neguinho, Deus usou ele aquele dia para falar, para me saber pedir com propósito. Olha quantas coisas que eu consegui desde junho até agora, dezembro de 2023. Orar com propósito. Tá? Outra coisa, não dormir brigado. Tá? Aliás, eu troquei. Você me perdoa, gente? Vocês já escreveram, né? Me perdoa. Esse aqui é daqui. E esse aqui é daqui. Tá? Me perdoa. Tá? Não dormir brigado é 1 Pedro 3,7 e liberar o perdão é Mateus 6,12. Tá? Vou colocar a culpa no te alérgico, no efeito do remédio. Mas enfim, tá? Bota certinho aí. Tá? João capítulo 1, versículo 13. João capítulo 1, versículo 13. João capítulo 1, versículo 13. Aleluia, Jesus. A ti seja a honra, seja a glória para ti sempre. Estes não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. Repete, bem alto. Estes não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. Você conseguiu mensurar isso? Não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem na vontade do varão, mas de Deus. Ou seja, não foi um acidente, não foi o método concepcional que falhou, não foi porque o preservativo rompeu, não. Você não nasceu por um acidente. Não foi porque seu pai olhou para e falou assim, vamos fazer um filho hoje? Não. Você nasceu com um propósito. Glória. Eu vou botar isso aqui, gente. Nasceu. Opa. Vou botar assim, nós. Isso aqui é muito importante. Você não nasceu por um acidente, por um erro, por algo que não foi planejado. Você nasceu pela vontade de Deus e não por um acidente. Glória ao nome do Eterno. Amém. Agora, Gálatas, capítulo 1, versículo de número 5, 15, versículo número 15, diz assim: mas aprove a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Tá? Deus escolhe antes do ventre, mas também Ele escolhe no ventre. Saúde.
Ó, isso aqui é de uma importância muito grande. Deus nos escolhe antes do ventre uterino e também escolhe no ventre materno, tá? Antes do ventre, esse texto que nós lemos aqui, no ventre nós temos a questão de Saulo, de Paulo, de Shaul, tá? Que Deus escolheu ele no ventre. Nós também temos o caso de Jacó, que Deus se dirige para Rebeca e diz que há 2 nações no seu ventre, há 2 meninos. É a primeira ultrassonografia bíblica, a primeira ultrassom bíblica. Deus vira para Raquel, aliás, vira para Rebeca e diz, ó, há 2 nações no teu ventre, há 2 meninos no teu ventre. O maior vai servir o menor e o menor vai ser cabeça do maior. Porque Deus gosta de trabalhar com coisa pequena. Oh, glória, maravilha. O que abriu o mar? Né? Moisés estendendo a mão e um cajado, coisa pequena. O que fez a muralha de Jericó cair por terra? Buzina, coisa pequena. O que fez Golias cair por terra? Uma pedra, coisa pequena. Deus trabalha com coisas pequenas para fazer coisas grandes na sua mão. Oh, glória. Maravilha. Ok? Bom, eu pontuei algumas coisas aqui dentro dessa matéria angiologia. Vou tirar a foto aqui. Podia ter trocado, né? Tudo bem, né? Assim mesmo. Pagar? Pode pagar? Pode? Eu pontuei algumas coisas aqui que são princípios. Como nós estamos falando de angelologia, o que acontece? Eu vou ter que ser um pouco enigmático por conta dessa matéria aqui. Porque se a gente falar ao pé da letra algumas coisas, a gente precisa falar, eles derrubam a nossa aula no YouTube. Tá? Porque o YouTube agora está fazendo, sempre fez, mas agora está mais rigoroso, está fazendo uma averiguação se o conteúdo tem pedofilia, se tem coisa relacionada a picadinha, se tem assunto de ofensa religiosa, enfim, intolerância religiosa, enfim. Então, essa matéria aqui, nós vamos tratar acerca de anjos da luz e anjos das trevas, tá? Então, eu preciso ter um pouco de cautela no que eu vou falar, mas eu preciso também passar para vocês, tá? Porque hoje em dia a gente vê que a perseguição está muito iminente. Nós temos o quê? Só deveres, direitos, mas não. Nosso direito de democracia, de falar, nós não temos mais. Porque, de certa forma, eles querem calar nós como igreja, só que a gente não pode nos calar mediante a essa hora do fim. A gente sabe que são os últimos instantes da igreja na terra, mas a gente precisa, de certa forma, ter um pouco de cautela. Tá? Vamos lá. Primeira coisa que eu quero pontuar aqui. Por que eu vou pontuar isso aqui, gente? Por que eu virei o quadro para cá? Por que eu quero pontuar isso aqui? Porque está surgindo por aí uns ensinamentos errôneos, tá? Que anjo caído é uma coisa e que demônios e espíritos imundos são outra coisa, tá? E as pessoas que estão levantando esse ensino, dizem eles que o diabo não pode entrar na pessoa. Você concorda com essa especulação, Genesi? Não? Você, William. Você, Márcio. Há uma especulação que diz que o diabo não pode entrar na pessoa. Eles dizem que o diabo não pode entrar na pessoa e nem que demônios entram em animais. Acho que uma pessoa sem Deus, pelo menos pelo que a gente vê por aí, acho que pega assim, incorpora assim, né? Você. Eu sim? Oi. Sim. Edmar? Eu amo. Pode entrar, porque esse Jesus lobo sai, né? Você vai entrar nos corpos lá. Isso aí. Sim. Então, eu vou colocar alguns princípios aqui e eu vou entrar nesses textos aqui dentro dessa matéria, tá? Detalhe, o diabo pode entrar sim, tá? Num ser humano, como também em animais, tá?
como a serpente lá no Éden, né? E como está lá registrado lá em Marcos 5 dos porcos, tá? Bom, primeira coisa que eu quero mostrar para você alguns princípios que eu tirei no meu caderno hoje, das minhas anotações. O nosso cachorro também não entrou. Eu tinha um cachorro. Eu ia falar assim, tem uns cachorros que... Gente, literalmente o demônio pegava meu cachorro. Eu tinha um cachorro assim. Tu orava e ele caía. Orava, expulsava, o demônio estava nele, levantava uma perna. O cachorro ruía a parede, o cachorro ruía até caixonete. O fio da máquina, ele comia até o motor, os fios do motor da máquina. Estou te falando, estou rindo, é coisa séria, vamos lá. Primeiro princípio aqui, ó, gente, isso aqui é muito forte. Primeiro princípio, ó, registra isso aqui, ó. Esse princípio aqui é muito forte dentro dessa matéria aqui que eu separei pra gente. Tá? O diabo não pode governar e dominar Isso que eu estou colocando aqui é sobre angelologia ou angelologia, mas também é sobre batalha espiritual, tá, gente? Isso aqui é muito poderoso. A gente tem ensinado simplesmente batalha espiritual, que isso aqui é muito poderoso. Tem pessoa que acha que expulsar demônio é libertação. Expulsar demônio não é libertação. É a parte mais fácil que tem. É expulsar demônio. É no nome de Jesus.
A libertação não vem por expulsar demônio, a libertação vem por meio do conhecimento.